essas 3 pessoas que foram encontradas com fuzil, munição e meia tonelada de drogas. 3 pessoas são presas com quase 1 tonelada de drogas aqui na Bahia, em um quarto de hotel de luxo. E isso é uma notícia extremamente recorrente. Toda semana nós vemos o trabalho da Polícia Federal fazendo essas apreensões em massa, operações legítimas, operações bem trabalhadas, para poder prender chefes do tráfico. Entretanto, esse ato volta a se repetir. E muitas vezes eu entendo que a população nem se sabe o que se traz na lei. Exatamente por causa disso, eu gostaria de pedir ao produtor de passar para ler 11.343, por favor. Ctrl F, artigo 33. Para descer aí vai demorar um tempo. Ctrl F. 33, por favor. Que é a famosa lei de drogas. Nós vamos começar... Nesse artigo 33, ela descreve justamente as condicionais para o ato. O que no Brasil é criminalizado e o que no Brasil não é criminalizado. Que hoje eu vejo muito esse debate na mídia e é o que nós vamos começar tratando aqui. Dos crimes. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena, por favor, Vitor. Pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Pronto. Então, tráfico se resume nessas ações: importar, exportar, remeter, preparar, produção e assim por diante. Vamos lá. Parágrafo 1º. Das mesmas penas incorrem. 1. Importa e remete. Lê primeiro, por favor, parágrafo 1º, Vitor. Vou pesquisar aqui, mais fácil. Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece e fornece, tem depósito, transporta e traz consigo, ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou determinação regulamentar, qualquer matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação das drogas. Perfeito. Utiliza local, semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituam em matéria-prima para preparação de drogas. Isso aqui é uma coisa muito importante. Por quê? A galera luta pela legalização das drogas no Brasil. Se vocês analisarem, consumo não é proibido na lei. O que é proibido é o quê? A produção e venda não autorizada. Como assim? Eu vi muito debate falando da legalização, vou falar aqui o nome da maconha medicinal. Gente, novamente, com autorização. O cultivo de drogas para pesquisas, fins acadêmicos e fins medicinais sempre foi liberado no Brasil. Desde a década de 50, isso é liberado no Brasil. O que é proibido no Brasil era o plantio, muitas vezes em território, para a fabricação de fármacos. Que no caso é o grande debate, que o produto, para quem é usuário, quem não pode ter uma anestesia substitutiva e precisa de uma anestesia feita de, por exemplo, tetracannabinol, que vem da maconha, sai muito caro, porque ela tem que pedir do exterior. Então, para o pessoal que faz a defesa do uso medicinal da droga, esse uso ele já é legalizado, ele já é legalizado no Brasil, sempre foi. Inclusive, o que pode se melhorar, o quê? A produção interna do Brasil para o fim fármaco. Que eu acredito que esse é o debate que as pessoas estão querendo, e isso deve ser, sim, posto em pauta, para que as pessoas que dependem desses medicamentos para sobreviver tenham acesso a eles com menor custo, que é o justo, já que a gente não escolhe o remédio que a gente tem que tomar. Seguindo, Vitor, por favor. 4. Seguindo aqui com a lei, quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presente elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Exatamente. E também tem uma questão do copartícipe. Induzir, instigar ou auxiliar alguém no uso indevido de drogas também causa uma pena de 1 a 3 anos. Então, pessoal, essa é a lei de drogas nacional. Esses delitos são os delitos considerados os delitos que fazem parte do tráfico de drogas. O que eu quero trazer aqui é o seguinte: toda semana nós estamos tendo uma série de apreensões em massa da Bahia. Primeiramente, parabenizar a polícia por esse ato, que é extremamente importante. E segundo, entender que consumo não é crime. Quando a gente pede penas mais rigorosas para quem trafica, muitas vezes é porque
aquele que trafica, ele usa esses recursos econômicos para manter uma gestão de uma rede de operações ilegais. Então, crime organizado, gente, não é traficante de droga. O tráfico de drogas é uma das pontas do crime organizado. O crime organizado, ele tem terrenos, ele tem fábricas, ele tem indústria, ele emprega pessoas, ele compra territórios dentro do nosso estado para poder operacionalizar. Então, a gente precisa ter essa consciência de que as coisas muitas vezes são muito maiores do que nós pensamos. Inclusive, o tráfico que realmente dá dinheiro por aqui é o tráfico de armas, que é uma situação muito mais perigosa que nós fomentamos aqui amplamente no Brasil. Então, novamente, eu vou fazer um apelo para que as pessoas entendam melhor a questão das drogas, participem mais dos debates a respeito das penas. Inclusive, está passando no Congresso novas leis para aumento de pena e criminalização. Se você achar necessário, participe, lute, mas antes entenda o que no Brasil é tráfico e o que não é. Justamente, a gente veio começar com esse editorial para poder elucidar essa dúvida que eu vi muita gente debatendo na internet. Entendeu, pessoal? Pode mandar, Vitor. Bruno trouxe um debate importante que começou com a notícia aqui da Bahia, que 3 pessoas foram presas com 1 tonelada de drogas num quarto de hotel de luxo lá em Salvador. O detalhe é que a gente tem uma recorrência constante, como foi dito aqui por Bruno também, desse tipo de apreensão. Até também parabenizo o trabalho da polícia por estar fazendo esse enfrentamento. A gente vê aí um processo de crescimento do crime organizado aqui na Bahia e a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, todas as nossas polícias estão trabalhando arduamente para combater essa realidade. E, infelizmente, a gente tem um grande desafio nessa questão, que é o seguinte: a gente teve essa prisão recente, Bruno, e não há muito tempo também, na segunda-feira, um caso extremamente parecido aconteceu. Dessa vez, 3 pessoas foram presas com meia tonelada de drogas, 2 fuzis e milhares de cartuchos de munição, também nas proximidades de Salvador, no município de Candeias. Isso ocorreu na segunda-feira. O que aconteceu? Na quarta-feira, houve uma audiência de custódia e essas pessoas foram postas em liberdade. Esses suspeitos terão que comparecer mensalmente ao juizado. Eles não podem deixar a região por um período maior do que 8 dias. E aí eu queria trazer um debate. A gente novamente está vendo uma grande questão aí envolvendo o tráfico de drogas que desaba numa soltura numa audiência de custódia, que já é quase que uma regra aqui no judiciário baiano. E eu queria trazer aqui uma fala do doutor Fred Pita, do TJ da Bahia, que ele recentemente também opinou sobre esse assunto e ele criticou aquela famosa frase que todo mundo tem costume de falar, que a polícia prende e o judiciário solta. Segundo ele, o judiciário solta quem não devia estar preso. E que muitas vezes as pessoas são soltas por erro do policial, que não conduz o inquérito, não conduz o seu papel de forma correta, e o judiciário acaba tendo que soltar. Só que aí eu trago o questionamento. Nós temos um número altíssimo, mais de 50%, se eu não me engano, cerca de 60%, de solturas de presos em audiências de custódia na Bahia. Tivemos um caso recente com uma polêmica extrema, uma decisão estranhíssima que colocou na rua um dos chefes do tráfico do nosso estado. E aí eu pergunto, realmente, será que o doutor Fred Pita tem razão? Quem está sendo posto na rua é realmente quem não merece estar preso? Ou essas 3 pessoas que foram encontradas com fuzil, munição e meia tonelada de drogas, elas têm condição de estar nas ruas e elas realmente têm condição de cumprir as determinações legais? Se fosse você que estivesse sido encontrado pela polícia com meia tonelada de droga, você ficaria ali aguardando, mandando um zap para o juiz informando que você não deixou a cidade, esperando o seu julgamento? É claro que não, a gente tem uma dificuldade muito grande com isso. Infelizmente, enquanto o trabalho da polícia não for completado com a ação árdua e efetiva do nosso judiciário, nós vamos conviver com situações como essa.